O Brasil é um país cheio de mistérios, lendas e personagens folclóricos que atravessam gerações. Entre eles, o Saci Pererê ocupa um lugar especial na imaginação popular. Mas será que você sabe de onde realmente veio essa figura de uma perna só, que fuma um cachimbo e adora pregar peças? Hoje vamos mergulhar na história e nas origens desse personagem que é, ao mesmo tempo, travesso e enigmático. A lenda do Saci Pererê não é apenas uma invenção para assustar ou divertir. Suas raízes estão ligadas a tradições indígenas, misturadas com influências africanas e europeias. Essa fusão cultural deu origem a um dos personagens mais fascinantes do folclore nacional. Conhecer sua história é, portanto, entender um pouco mais sobre as sociedades antigas, seus costumes e como mitologias diferentes se encontraram para criar algo único. Com o tempo, o Saci deixou de ser apenas uma lenda contada em rodas de histórias e se transformou em um verdadeiro símbolo cultural. Desde a literatura clássica até programas de televisão, ele atravessou gerações encantando e intrigando crianças e adultos. O que parecia apenas uma brincadeira folclórica, na verdade, revela segredos históricos e culturais sobre como o Brasil se construiu como nação. Antes de ganhar fama em todo o Brasil, o Saci já aparecia nas narrativas indígenas. Alguns povos retratavam espíritos da floresta que protegiam a mata e pregavam peças em caçadores. Essas figuras tinham o papel de ensinar respeito à natureza e aos costumes da tribo. A versão de um ser pequeno, rápido e difícil de capturar, tem raízes claras nessas tradições, revelando a ligação do mito com a biologia da floresta e a vida cotidiana dos povos originários. Com a chegada dos africanos escravizados, novas camadas foram adicionadas à lenda. Na cultura iorubá, por exemplo, existem entidades chamadas tricksters, seres que pregam peças e testam a inteligência das pessoas. Essas influências se misturaram ao imaginário indígena, criando a figura de um ser ainda mais travesso e cheio de enigmas. Assim, o Saci passou a carregar um pouco dessa herança africana, com sua habilidade de confundir, enganar e divertir ao mesmo tempo. Essa fusão cultural mostra como a evolução humana e social no Brasil foi marcada pelo encontro entre diferentes tradições. Não foi apenas uma lenda transmitida de geração em geração, mas um reflexo das catástrofes históricas, como a escravidão, e das conquistas culturais, como a preservação de mitologias e costumes. O Saci é, portanto, mais do que uma invenção. É um personagem histórico que nasceu do choque de culturas e se tornou um símbolo da criatividade do povo brasileiro. O Saci ganhou ainda mais força no imaginário brasileiro a partir da literatura. No final do século XIX e início do século XX, escritores como Monteiro Lobato deram nova vida ao personagem. Na obra O Saci, 1921, Lobato retrata o travesso de uma perna só como parte central da aventura de Pedrinho. Esse registro literário não só popularizou a lenda, mas também ajudou a preservar tradições que poderiam ter se perdido ao longo do tempo. A partir daí, o Saci deixou de ser apenas uma figura contada em rodas de histórias e passou a ocupar espaço na cultura popular. Ele apareceu em músicas, programas de televisão e até em campanhas educativas. Um exemplo marcante é o Dia do Saci, comemorado em 31 de outubro, criado como uma forma de valorizar o folclore nacional em meio à popularização do Halloween. Isso demonstra como a lenda se adaptou às transformações sociais e manteve sua relevância. O impacto do Saci na cultura também pode ser visto em como ele foi incorporado em diferentes regiões do Brasil. No Sul, por exemplo, a lenda se aproxima de histórias locais sobre seres travessos das florestas, enquanto no Nordeste, ele aparece em relatos mais próximos das tradições orais africanas. Essa diversidade de versões mostra que o Saci não é apenas um personagem fixo, mas um reflexo vivo das culturas que ajudaram a formar o país. O Saci não é apenas uma figura engraçada ou assustadora. Ele carrega significados profundos. Sua perna única, por exemplo, pode simbolizar tanto a limitação física quanto a superação das dificuldades, mostrando que mesmo com restrições, é possível ser ágil, criativo e poderoso. O cachimbo e o gorro vermelho, por sua vez, remetem a elementos culturais indígenas e europeus, reforçando a mistura que deu origem ao personagem. Além disso, o comportamento travesso do Saci também reflete uma função social, ensinar valores através do humor e do susto. Ao pregar peças, ele não apenas diverte, mas também alerta sobre cuidados com a natureza, respeito aos mais velhos e prudência nas escolhas. Dessa forma, o mito funciona como um código de conduta disfarçado de brincadeira, algo muito comum nas antigas religiões e culturas orais. Outra interpretação interessante é ver o Saci como símbolo da resistência cultural. Mesmo diante das guerras, da escravidão e da tentativa de apagar tradições, ele sobreviveu e se tornou um ícone nacional.
Representa, assim, a força das culturas indígenas e africanas diante das catástrofes históricas. Mais que um personagem folclórico, o Saci é um lembrete de que a identidade brasileira nasceu da diversidade e da luta. Hoje, o Saci continua vivo na memória coletiva do Brasil, não apenas nas histórias contadas em escolas, mas também em livros, quadrinhos, músicas e até em produções audiovisuais modernas. Ele se transformou em um verdadeiro patrimônio cultural, reconhecido oficialmente como parte do folclore nacional. Mais do que um personagem, ele é um elo entre passado e presente, lembrando sempre as origens das tradições brasileiras. O legado do Saci também revela como as culturas resistem ao tempo. Enquanto muitas tradições foram apagadas ao longo da história, a figura dele sobreviveu e se reinventou. Isso acontece porque, além do aspecto lúdico, ele toca em pontos universais: a curiosidade, o medo, a esperteza e a vontade de compreender o mundo. Assim, o Saci não é apenas parte do folclore, mas um símbolo vivo da evolução cultural brasileira. Ao final, falar sobre o Saci Pererê é falar sobre o Brasil em toda a sua diversidade. Ele nos mostra como povos indígenas, africanos e europeus criaram, a partir de encontros e choques culturais, uma mitologia única, cheia de enigmas e significados. O travesso de uma perna só não é só uma lenda, é parte da identidade nacional. E fica a pergunta para você: qual outra lenda brasileira merece ser relembrada? Deixe nos comentários e inscreva-se no canal para descobrir mais curiosidades fascinantes.